Saudações rubro-negras flageniais! O Flamengo está voando baixo no Mundial de Clubes depois de uma vitória que deixou muita gente de boca aberta. O time se prepara para os próximos desafios e o clima é de total tranquilidade, mas ainda temos alguns problemas. De La Cruz é a grande incógnita do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Mas antes de tudo, meu querido, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um flagenial, acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, o mais amado, o mais idolatrado Flamengo. Flamengo vira contra o Chelsea e dá aula de futebol. Agora, planejamento é a palavra. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi muito mais do que um simples resultado. Foi uma aula de futebol, uma virada histórica que pegou até os próprios dirigentes ingleses de surpresa. O presidente Mbappé revelou que os ingleses não esperavam perder, muito menos com um domínio tão claro do time rubro-negro. Em Atlantic City, o Flamengo, onde está concentrado nesta fase da Copa do Mundo de Clubes, o clima é de tranquilidade. As duas vitórias, especialmente essa contra o Chelsea, facilitaram o trabalho de Filipe Luís, que agora planeja os próximos passos, com mais confiança e estratégia. Vamos falar dos pontos-chave desse momento do Mengão, certo? Pedro ainda não está 100%, A gente já falou isso aqui no canal, ele não se encontra 100%. Arrascaeta e Luiz Araújo assumiram, o protagonismo com autoridade. Gerson e Ayrton Lucas não participaram dos últimos treinos, já De La Cruz segue fora com dores nos joelhos. A situação é tratada com cautela por ser em um quadro, crônico, vamos dizer assim. Peraí, vou repetir aqui. Crônico, um quadro crônico, certo? E sobre o De La Cruz, pessoal, a gente já vem alertando aqui no canal, há um bom tempo, O calendário do futebol brasileiro é uma verdadeira loucura, E a verdade é que lá na Argentina é diferente. Muito menos jogos no ano, muito menos viagens, menos desgaste físico e mental. E aí fica a dúvida, será que o De La Cruz vai conseguir se adaptar a essa maratona, maratona de jogos aqui no Brasil? Será que ele vai conseguir? Porque talento ele tem sobra, mas o problema pode ser justamente a questão física. A gente não sabe se ele vai conseguir aguentar esse ritmo insano. Jogo quarta e domingo praticamente o ano inteiro. E esse é um ponto que o Flamengo precisa monitorar bem de perto. Um jogador que chegou como protagonista, como peça-chave, não pode ficar fora de tantos jogos, e jogos importantes por questões físicas. E a gente já sabe como esse calendário brasileiro cobra, e cobra caro fisicamente. Time misto a caminho contra o Los Angeles FC. Felipe deve poupar nomes importantes para evitar suspensões e preservar fisicamente jogadores desgastados, Cartões pendurados, Pessoal que está pendurado aí, Bruno Henrique, Pulgar, Gerson e Plata, estão a um cartão da suspensão. Os cartões só zeram após as quartas de final. Olha aí, isso significa o quê? Significa, pessoal, que primeiro, que nessa competição são 2 cartões já suspende, não são 3, são 2, tá? E que nas quartas de final, só um minutinho, nas quartas de final, nas oitavas, de final,
algum desses jogadores levarem cartão amarelo, eles ficam fora das quartas de final, certo? Grana em jogo, né? Cada vitória na fase de grupos vale 2 milhões de dólares e o Flamengo quer esse bônus. Olha, a gente aqui no canal entende que o dinheiro é fundamental, claro, tá? A gente entende isso, tá? Ninguém aqui é inocente. Premiação, exposição, negociação, tudo isso conta. Mas o foco agora tem que ser o lado esportivo, né? Ainda mais se tratando de uma competição como o Mundial de Clubes, que é de tiro curto, né? É como se fosse uma Copa do Mundo de seleções, né? É tiro curto. Então, o Flamengo já está nas oitavas. E isso muda tudo. É mata-mata, é decisão, é um jogo que separa a glória da frustração. E para esse tipo de torneio, não basta ter elenco forte, tem que ter elenco fresco. Cada jogador precisa estar inteiro, totalmente inteiro, quando for chamado. Não dá para correr riscos, porque quem vier pela frente, seja o Boca ou o Benfica, que são os mais prováveis, né? Não vai ser fácil, vai ser pedreira. Então, nesse momento, a prioridade tem que ser o descanso, a recuperação, o foco total. Se quiserem pensar em dinheiro, pensem que o maior prêmio vai vir se o Flamengo for campeão. E a repercussão e os patrocínios vão aumentar e tudo isso vai levar... vai ser mais vantajoso do que simplesmente esse prêmio de 2 mil dólares pela vitória. É lógico que nós queremos vencer, é lógico que é importante vencer. Mas para isso, precisa estar com o tanque cheio, mental e fisicamente. Não dá para abrir mão disso, certo? Moral alta, manter os 100% de aproveitamento é importante para chegar forte no mata-mata? Vou fazer a pergunta de novo, tá? Manter os 100% de aproveitamento é importante para chegar forte no mata-mata? Sim, realmente 100%, pessoal, é importante. Mas temos um elenco forte o suficiente, né? Já deu para perceber, para ganhar dos Los Angeles FC, sem precisar sacrificar ninguém ou perder jogadores importantes para as oitavas de final. Tá? Com isso, nomes como Ayrton Lucas, Gerson, Pulgar, Léo Pereira, Luiz Araújo e Bruno Henrique devem ser poupados sim. Tá? A oportunidade agora será para Pedro, Cebolinha, Michael e Alan, que podem mostrar serviço nesse amistoso de luxo, né? Entre aspas aqui. Detalhe importante, tá, pessoal? A virada contra o Chelsea teve a mão de Felipe Luiz, diretamente de Felipe Luiz, tá? O treinador usou uma tática diferente, com movimentações imprevisíveis e variações que confundiram o adversário. Destaque também para o Jorginho, que se adaptou rápido, e o Wesley, que deu a volta por cima, né? Após um erro lamentável, tá? A gente não vai passar a mão na cabeça do Wesley aqui não, pessoal. O erro foi lamentável, tá? Lamentável, e a gente tem que falar sobre isso. Certo? A gente tem que falar sobre isso. Não pode um jogador, tá? Dois jogadores, né, principais do Flamengo fazer essa asneira, não. Tá? Tem que pôr a cabecinha no lugar, jogo ali, a bola quicou, meu irmão. Jogo, chutar essa bola para longe, cara. Foi tentar dar um passe de primeira, uma bola muito difícil. Complica, né? Mas ele deu a volta por cima e fez uma grande partida. Isso a gente tem que dizer. E essa recuperação, ela é muito valiosa, porque ele é um moleque novo, né? Ele, acho que, se eu não me engano, tem 22 anos, 21, 22 anos, um negócio assim. É um moleque novo. E ele teve a maturidade, né? E também, não só a maturidade, mas também ele teve a compreensão dos outros atletas, que todos foram... A maioria foi cumprimentar ele, olha... Beleza, você errou, mas a gente vai conseguir virar essa partida, e realmente viraram a partida, né? A recuperação
internacional é forte, né? A repercussão internacional é forte. Os europeus estão surpresos, né, com o nível dos clubes brasileiros. O Flamengo não só está mostrando força, como está ajudando a colocar o futebol brasileiro de volta no radar mundial. O que aconteceu com o ceticismo, né? Vou perguntar aqui para vocês, o que aconteceu com o ceticismo que existia no início do torneio? Ele sumiu? Acho, tá? Aí eu vou responder por vocês aqui, logicamente, tá? Acho que não se trata de ceticismo, mas sim de realismo. Na coletiva, o Felipe Luiz falou sobre a elite dos times europeus e eu concordo plenamente com ele. Mas sobre esse tema, vamos aprofundar no próximo vídeo. Então, fiquem ligados aí que a gente vai falar sobre esse tema, tá? Da elite europeia, tá? Pô, o vídeo tá muito legal, já tô preparando ele, já tô fazendo a pauta, vai ficar muito bacana e vai ser legal de vocês assistirem, tá? Então fiquem ligados aí, próximo vídeo, vamos falar sobre a elite europeia do futebol, né? Do mundo, né? Essa elite que coloca medo no futebol mundial. Agora é preciso reconhecer, pessoal, tá? Vamos mudar de assunto, falar um pouco do Felipe aqui, que ele foi brilhante, brilhante. Ele, a comissão dele, é lógico, não foi só ele que pensa naquela comissão, todos devem dar suas opiniões. Então, assim, ele foi brilhante, tá? Na escalação e depois nas substituições, tá? E a gente tem que reconhecer aqui. A gente aqui do canal vinha batendo nessa tecla, tá? E uma delas, criticando o Felipe Luiz, né? E uma delas era a demora, né, do Felipe Luiz nas substituições, né? Era uma crítica recorrente aqui do canal. Muitas vezes ele levava tempo demais para identificar onde o Flamengo estava com dificuldade e demorava ainda mais para corrigir com mudanças, né? Mas agora não. É mais assim. Dá para ver nitidamente que o Felipe e sua comissão evoluíram nesse aspecto. Então, estão mais atentos, né? Mais rápidos nas decisões. Um exemplo claro foi no jogo agora, né? Contra o Chelsea, que a gente acabou de falar. Ele percebeu que o time estava perdendo a pressão pós-perda, né? E como ele mesmo disse na coletiva, imediatamente, né, tirou o Arrascaeta e colocou o Bruno Henrique, né, resultando aí essa melhora, né, dessa questão que era a perda a pressão pós-perda. O time subiu de intensidade, né, e conseguiu a virada. E é isso que a gente sempre defendeu aqui no canal. Crítica construtiva, né? A gente critica quando precisa, mas também sabe elogiar quando há evolução. O Felipe é um treinador jovem. Gente, a gente não pode esquecer isso, tá? Aqui no canal a gente critica o Felipe Luiz, mas quer que ele continue muitos anos, porque ele é muito bom. Só que ele vai cometer muitos erros, e às vezes erros infantis, por ser muito novo na função. Entendeu? É isso que a gente tem que deixar bem claro aqui. Felipe é um treinador jovem, está em formação, vai errar sim, mas o importante é ver que ele está aprendendo, está crescendo, e isso a gente tem que reconhecer e tem que bater palma, porque ele foi brilhante nessa vitória contra o Chelsea, tá? Agora o Flamengo aguarda o segundo classificado, né, do grupo C, nas oitavas, e vem pedreira por aí, Benfica ou Boca Júnior. O Bayern de Munique, pessoal, eu nem coloquei aí em questão, acho muito difícil. Por quê? Porque eu acho muito difícil do Bayern de Munique não classificar em primeiro do grupo. Então, eu acredito que seja o Boca Juniors ou o Benfica que será, né, o adversário, né, do Flamengo nessas oitavas de final. E aí, torcedor, o que você achou a situação contra o Chelsea? Dá para sonhar com o título?
Deixe a sua opinião aqui embaixo, aqui nos comentários, tá? Deixe a sua opinião aqui que a gente responde. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado. Obrigado por flamengar comigo. E não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal, seja um Fla Genial. Acione o sininho da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado ou mais idolatrado Flamengo. E lembre, o único rubro-negro que existe é o Flamengo, o resto é tudo vermelho e preto. Que Deus ilumine os passos de todos nós. Saudações rubro-negras! Até mais!